Igreja santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast De Repente Deus Age. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês que nos seguem através das plataformas YouTube, Spotify, Instagram. Nosso muito obrigado. Obrigado de coração, porque através de vocês que esses testemunhos que nós temos aqui vividos a cada episódio tem chegado muito mais longe. Nosso muito obrigado. Vou aproveitar e pedir você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com seus familiares. Compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que o testemunho de hoje pode encontrar um coração disponível para escutar. E através de você vai ser utilizado por Deus para que esse testemunho vá mais longe. A gente está aqui para ser canal da graça, né? O que seríamos nós se o propósito não fosse ser meros instrumentos na mão de Jesus e levar a palavra dele por onde quer que a gente passe, e levar o amor dele por onde quer que a gente passe. E aí eu já vou dando um spoiler do que vai ser mais esse episódio maravilhoso de hoje. O episódio de hoje vai ser com uma irmãzinha do meu coração, assim, ó, que a conversão me deu e que me enche de alegria de eu poder chamar ela de irmã, porque para mim ela é um exemplo muito grande de fé, de oração, de dedicação, de disponibilidade. Sabe quando você fala assim, nossa, aquela pessoa serve com amor. E eu acho que eu nunca falei isso pra ela tá ouvindo. Ela é aquela pessoa que você fica quietinha ali, você fala assim, o que será que ela faz? A oração dessa pessoa. Nossa, gente. Desta pessoa. Desta pessoinha aqui. É então, muito forte. É com muita alegria que a gente recebe hoje a nossa irmã Osana. Osana, seja muito bem-vinda à nossa casa. Primeira vez que você veio na nossa casa mesmo. Muito bem-vinda. Obrigada. O prazer é todo meu, né? E não me sinto digna de estar aqui, né? Mas se é para falar do Senhor, eis-me aqui. Olha. E quando ela diz, né, para falar do Senhor, já me arrepia. Gente, olha. O paizinho. Vocês que não foram ainda no nosso grupo de oração, no Betânia, quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 19h30, iniciais com o Santo Terço, lá na paróquia Nossa Senhora Menina, vão. Porque lá vocês vão ter oportunidade de compartilhar o momento de oração com a Osana, como tantas vezes eu já tive a alegria e o presente de experimentar nessa minha vida. E todas as vezes que eu converso com a Osana, a gente sempre fala assim, das coisas que foram acontecendo na nossa vida, né? A gente vai partilhando as coisas. Deus sempre usa a Osana para falar alguma coisa para mim. Deus usou a Osana para dizer para eu acalmar meu coração, cerco de Jericó, quando a gente estava... Acho que ela vai falar umas coisas aqui que nem a Osana mesmo. Mas isso é bom porque para a Osana, às vezes, é algo que vem no coração dela, e naquele momento que ela falou, eu preciso falar isso para você. Mas para Jana, para a gente, é algo que marca a gente. Porque foi o nosso primeiro cerco de Jericó. E aí, para eu acalmar meu coração que a muralha ia cair, e a gente estava fazendo o cerco pelo nosso casamento, e de fato a muralha caiu. Quando eu estava nervosa porque não chegava a carta da sentença, para eu ter paciência também, a gente conversou, você falou, tenha calma, é tudo no tempo de Deus. E naquela semana chegou a carta para mim também. E quando a gente estava tentando ver a data, marcar a data do casamento, a Osana falou que era para eu ficar tranquila, porque a data do nosso casamento já tinha sido escolhida e já estava guardada no coração de Jesus.
tanto que a gente se casou na primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E eu falei com o padre que tinha que ser esse dia, porque a Osana tinha falado isso pra mim. Tá vendo? Você é culpado, né? E quando eu tava tentando escolher a liturgia do nosso casamento, eu tava conversando com a Osana, conversas aleatórias, gente. Eu não cheguei e falo pra ela, viu, Osana, eu tô querendo saber a liturgia do meu casamento, me ajuda. Não, uma conversa totalmente aleatória, falando pra ela, né, que estava escolhendo as coisas. Daí ela falou assim, para eu convidar Jesus a participar da festa, para eu convidar Jesus a dançar conosco na festa, a estar lá conosco na festa, porque assim como ele transformou a água em vinho no casamento, nas bodas de Caná, também ia ser uma transformação na nossa vida, e a gente ia ver como as coisas iam ser diferentes a partir do sacramento. E escolhi a liturgia das bodas de Caná, porque Osana disse para eu lembrar de convidar Jesus. Então, o que eu vejo nessa minha irmãzinha é algo que eu poderia deixar para falar só no final, né, do episódio de hoje, mas que eu quero que vocês sintam isso também para assistir o episódio de hoje. A Osana transparece para mim, tá, minha irmã? Que ela tem uma intimidade tão grande com Jesus, um coração tão disponível, uma intimidade tão grande, que ela trata mesmo Jesus como sendo o melhor amigo dela. Por isso, o episódio de hoje se chama De repente, eu encontrei o meu melhor amigo. Porque, aos meus olhos, pelo menos, aqui, eu ainda sinto no meu coração, Osana e Jesus são bestes que andam de mãos dadas ali, ó. Eu consigo ter essa visualização da Osana andando de mãos dadas por Jesus. Então, muito obrigada, irmãzinha, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E isso é uma coisa que eu falo para Jesus sempre, né? Senhor, só não solta a minha mão. Olá, gente, que coisa mais linda! Em toda e qualquer situação eu falo, Senhor, só não solta a minha mão. É muito legal que a gente vai falar com a Osana algumas vezes, ela fala, ela vem o bordãozinho dela que eu vejo, eu olho para ela mesmo. Ela fala, oxi! É muito legal. Oxi! Teve uma vez que a gente tava acho que foi num núcleo, eu acho, não lembro onde tá. Ela começou a falar que ela estava conversando com Jesus, depois ela falou, oxe, Jesus! Nossa, isso aí ficou marcado pra mim. Oxe, Jesus! Eita, mas é Suzana. Exatamente, a minha conversa louca, assim, né? Com Jesus, afinal de contas, né? Ele é o meu melhor amigo. Com certeza, com certeza. Rosana, para a gente conversar, essa conversa gostosa, para a gente começar a entender essa intimidade que você tem, que eu quero ter também com Jesus, ver se eu pego um pouco dessa intimidade que eu consiga ter com ele. A gente gostaria de saber o quê? Nossa primeira pergunta sempre no podcast é a seguinte: como você se viu pela primeira vez católica? Eu falei assim, hoje eu sei o que é ser católica a partir desse momento. Não precisa ser lá na infância, pode ser depois de mais velha, mas no momento que eu falei assim, hoje eu sei, eu sou católica. Que momento que foi da sua vida? Que te marcou, né? Exatamente, você fala assim, né? Que não precisa exatamente ser na infância, né? Mas uma lembrança, né, Jesus me mostrou lá na minha infância, né? Porque a minha mãe, né, ela criou nós tudo lá em casa, nós somos em 6, sempre levando, né, para a igreja, muitas vezes a gente não querendo ir, né? Mas a gente ia para agradar ela, né? A gente tem que ir para agradar Jesus, mas a gente ia para agradar ela. E a gente viveu várias coisas maravilhosas na infância, né? Mas na minha adolescência, como a gente fala assim, né? Se revoltou, né? Então, chegou um certo momento que eu virei as costas para Jesus, né? E eu esqueci tudo que eu tinha vivido com ele. E fui procurar fora o que estava dentro, né? E nessa caminhada, né, eu fui evangélica. Verdade! Você saiu da igreja católica, Saí, foi para evangélica? fui evangélica e depois também participei da igreja dos Mormons, que depois fiquei sabendo que é uma seita, né? Mas não me aprofundei porque antes disso o Senhor me chamou. Te resgatou. Exatamente, mas não me alongando nisso, depois a gente vai dar de novo na lembrança, o que lembra assim, eu sou católica, né? Foi quando eu já estava aqui em Botucatu de volta e eu passei na frente da igreja Nossa Senhora Menina e o Senhor me chamava a entrar. Mas eu relutava, e um dia eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, amiga, você já participou do Cerco de Jericó? Eu falei, não, nunca nem vi falar.
Ela disse, nossa, procura aí, se tiver, vá. Mas não foi um cerco de Jericó. Eu já estava aqui. já tava certo, Mas não foi um cerco de Jericó. Era um dia 29 de setembro, era dia de São Miguel. E quando eu entrei na igreja, até me assustei, tinha muita gente, né? Falei, fiquei. E pela primeira vez eu vi Jesus exposto no Santíssimo. Eu nunca tinha visto. Nossa. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Foi É recente, né? em 2022, não, 2021. Nossa, isso a gente está falando de 5 quatro anos anos atrás, quase. Isso foi em 2021. E quando chegou o momento que o padre passou com o Santíssimo e eu ali conversando com Jesus e perguntando várias coisas para ele, mas reclamando do que conversando na verdade, né? Murmurando. E eu falei assim, onde é que está o Senhor na minha vida? Naquela hora, ele me mostrou. Ele me mostrou o momento da minha infância. Te mostrou com carinho. Ele me mostrou o momento da minha infância, eu andando lá na vila, com a irmã Geraldo, uma freira que sempre ia para lá nas festas de São João Batista. E a gente andando feliz da vida, anunciando que ia ter a festa do padroeiro. E ele me mostrou eu sentada lá dentro da igreja, no chão que a gente ficava, né? E ela ensinando a palavra para a gente. E ela me deu a imagem de Jesus misericordioso. Nossa, tô arrepiada. Forte, hein? E quando ele me mostrou essa cena, eu recebendo aquela foto, é como se ele me mostrasse assim, naquela hora, naquela foto, várias cenas da minha infância. E quando eu perguntava a ele onde ele estava, ele ia me mostrando todas as cenas, ele do meu lado. Ele tava ali o tempo todo. O tempo todo. Ele nunca nos deixa, né? Exatamente. É a gente que não quer. E ele me mostrou que fui eu que virei as costas. Mas ele sempre ficou segurando na minha mão. Então, assim, esse momento ficou Marcado. guardado assim, no meu coração. Isso. Para que a gente possa entender, pessoal que está assistindo, ela era de uma cidade, quando você fala da sua infância, qual cidade que é? É uma vila, né? Uma Na vila. verdade, a Vila é São João, da cidade de Hererê. Hererê, Hererê, um Fica? chama no Ceará. no Ceará. E lá só tem, até hoje, missa uma vez no mês. E às vezes nem tem. E eu fiquei muito feliz porque foi ano passado, eles trouxeram Jesus no ostensório, no Corpus Christi, porque também nunca tinha entrado. Lá também ninguém tinha contato assim. É só se fosse na cidade. Na catedral. Na cidade. E assim, quando era assim, eu nunca ia. Então eu nunca tinha visto, né? A primeira vez que eu vi foi aqui. E daí trouxeram pra vila o Isso. Jesus no ostensório. E andaram na vila. Ai, né? que lindo, minha irmã. Quantas pessoas, mais ou menos, quantos habitantes, mais ou menos, hoje lá, você sabe? Não faço a mínima ideia. Mas não cresceu muito. Não. É pequenininho. É pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Sei como é. A gente nessa pequena demonstração dela do amor de Deus com ela, a gente consegue ver que desde pequeno Deus sempre está com a gente, né? Sim. Nos amparando, nos sustentando. Nos amparando, nos sustentando, nos livrando de várias coisas. Porém, em alguns momentos da nossa vida, Deus nos permite que sigamos outros caminhos, Porque temos o porque livre-arbítrio, temos né? livre-arbítrio. Sigamos outros caminhos para conhecer outras coisas, né, do mundo. Não vou falar do mundo porque ela foi para outras religiões, né, foi para outras denominações aí. Nunca se afastou às vezes do amor de Deus, né? Exatamente. Mas via ele com uma outra ótica, por outras visões. Isso, e assim, é como se eu quisesse apagar o que eu conhecia para viver como se fosse um novo, entendeu? Como se fosse um novo, buscar algo, queria provar algo para mim mesmo, que não era aquilo ali, né? Que chegou ao ponto de eu negar Maria. Nossa, mas não consigo imaginar Nossa, você negando a Maria nunca na vida. Não. É que vocês não O amor entendem, que ela vocês não fala entendem. de Nossa Senhora, Exatamente. gente. Eu negar Maria. Conta essa história. Eu negar Maria, porque assim, quando eu entrei para a igreja evangélica, né, foi para a igreja mundial, e assim, eles não
não acredita, né, na intercessão de Maria, né? Eles não veem essa mulher maravilhosa, incrível, separada de todas as outras mulheres, né? Então, eu segui isso ali. E eu não só segui, não só neguei, mas eu quis induzir outras pessoas a fazer o mesmo. Nossa, Osana! Mas por que será que te levou a isso? Tipo assim, teve algum momento, se não quiser falar também, tudo bem. Mas teve algum momento que você conhecia o caminho, você frequentava, mas teve algum momento que você falou assim, não, é por causa disso aqui, estou saindo, estou indo para outra religião. Então, assim, em 2009, eu vim embora a primeira vez, né, para São Paulo, e quando eu morava em São Paulo, eu não ia em igreja nenhuma. Né? E eu assistia às missas do Divino Pai Eterno na televisão. Então, eu passei vários anos sem ir em igreja nenhuma. Né? E quando foi em 2011, se eu não estiver enganada, eu vim embora para cá. Para Botucatu daí. Para Botucatu. E aqui eu também não ia em igreja nenhuma. Era só do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Né? Só. Aí um dia eu cheguei em casa, também tinha televisão lá, do meu irmão que morava com a gente, mas eu nem ligava a televisão. Mas eu cheguei, eu sentei, a televisão ligou sozinha. Nossa! E eu fiquei assim, né? Aí, sabe aquelas pegadinhas assim? Aí apareceu no canal evangélico. E o pastor começou a falar e parecia, realmente era uma situação que eu estava vivendo naquela hora. E balançou meu coração, porque eu estava há muito tempo afastado do Senhor. E querendo ouvir algo. Exatamente, né? Você estava procurando algo, né? Exatamente. E assim, eu estava realmente afastado do Senhor mesmo. Eu acho que eu não rezava nem o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso. A gente entende. Aí, quando começou a falar, eu falei assim, nossa, será que tem essa igreja aqui? Aí, sabe quando você quer resolver tudo assim, né? Aí eu procurei saber e cheguei até essa igreja e cometi um pecado mortal, porque eu já era batizada e eu me batizei novamente. O lado obscuro da Osana. Exatamente. E me batizei. Mas tinha novamente. igreja aqui então? Tinha, a Igreja Mundial. Ah, sei. Tinha aqui, né? E segui um tempo, quando fui embora daqui, né, que a gente foi morar no Rio Grande do Norte, eu ia lá também, né, e passei vários anos. E negava Maria. Quando alguém falava de Maria para mim, era como se estivesse me ofendendo. E eu tentava de todas as maneiras induzir a pessoa a acreditar no que eu estava falando. Inimaginável. É isso que eu ia falar agora. Eu não consigo, hoje, a Osana que eu conheço hoje, eu não consigo imaginar ela negando Maria. E olha que interessante, né? Se ela não tivesse passado por esse processo, a gente não ia sentir o amor que ela tem pela mãe. Mas às vezes é isso que mostra. Às vezes Deus nos permitiu passar por esse processo para mostrar o quão grande é o amor da mãe para a gente. Sim, exatamente, porque ela também, mesmo eu negando ela, mesmo querendo que as outras pessoas fizessem o mesmo, ela nunca me abandonou. Com certeza. Quando foi em 2020, na pandemia, a minha irmã, que mora hoje em São Pedro, ela sempre mandava para mim todo dia um link do grupo Exército de Deus, da Ana Clara e o Ítalo Poeta. E é um grupo de oração, né? E eu disse, eu não vou seguir. E na época, eu já fazia parte dos mormons. Aí você estava aqui, em Botucatu já. Em São Pedro. Ah, em São Pedro. Você também morava em São Pedro? Eu morava em São Pedro e ela, na época, morava no Ceará. Ah, tá. E ela mandava... Foi descendo, ela foi descendo. Né? Exatamente. Ela mandava todo dia, de manhã e de noite. Eu não abria nenhum. Não abria. Mas teve um dia que o Senhor tocou no coração. E eu abri. E quando eu comecei a escutar ela falar com um amor enorme por Maria, e fui mexendo assim no meu coração, eu falei assim, tá bom, eu vou seguir a oração, mas eu não vou rezar por mim, eu vou rezar por outra pessoa. E eu comecei a rezar, acompanhando eles, né? Olha o caminho que o Senhor usa, né? Eu comecei a acompanhar eles,
rezando pela conversão de uma pessoa. Aí chegou um dia, né, e isso eu já meses, eu todo dia estava lá, acompanhando eles. Aí um dia eu estava rezando, né, e quando chegou na hora de fazer o pedido, eu falei que eu estava pedindo pela conversão da pessoa, o Senhor falou no meu coração. A pessoa é você. É você. Ele meio, ó, pá, dá na cara da gente. Mas um parêntese, intercessora desde sempre. Ela não acreditava, né, assim, entre aspas, né? Não era a doutrina que você seguia, mas ela estava lá orando e entregando o tempo dela para orar pelo outro. Intercessora desde sempre, Osana. E eu estava lá. E levou o tapão na cara. Né? Bem levado, assim. Foi uma do lado todo outro para acordar. Você já tinha... Eu tinha só a Agatha Maria. Só a Agatha Maria. Aí... Não, já tinha Maria Antonella também. Foi em 2020 e já Maria Antonella foi em 2019. Ela tem 3 filhas lindas. Maravilhosas. Gente, vocês não têm noção do que são as crianças dessa mulher. Nossa, olha. Ela e Cleilton capricham assim. Olha, elas são lindas. Lindas, educadíssimas. Gente. O Senhor é maravilhoso. Tá vendo? Sim, o Senhor é maravilhoso. Aí, quando ele falou pra mim, né, que como é que eu ia rezar por outra pessoa, sendo que era eu. Sendo que era eu que estava precisando de oração, de conversão, né? Naquela hora, um choque de realidade. Mas como assim? O que eu estou precisando? Olha o orgulho. Aí vamos descendo, né? E o Senhor foi me mostrando, assim, como estava a minha realidade, né? Como eu tinha me afastado dele, como eu tinha andado em outros lugares, mas, na verdade, eu dizia que buscava ele, mas eu não buscava ele. Eu buscava alimentar o meu orgulho. Você buscava só saciar, saciar-se, né? Não... Alimentar o meu orgulho. E não mostrar Jesus, mas mostrar que eu estava certa. Meu Deus. Pesado, né? Lógico que é. Aí você acha que tem hora que tem que ser assim, filho? Tem hora que a gente tem que levar aquele chacoalhão. Igual. Porque se não for, não acorda. Não. A gente fica numa zona de conforto, né, minha irmã? É, eu tô rezando, tô dedicando meu tempo pra Deus, mas é pra Ele mesmo que eu tô dedicando, tô buscando, né, saciar meu orgulho. Exatamente. Inflar, né? Exatamente. A gente percebe que às vezes a gente tá usando uma máscara, parece, né? Mas diante do Senhor não tem. As máscaras caem. Todas. Caem por terra. Todas. E na minha adolescência, né, eu tinha esse nariz empinado. Eu queria ser a dona da verdade. Sabe? Eu não queria estar errada em nada. Se eu dissesse que um pau era pedra, eu tinha que ser. Coitada, criança. Exatamente. Foi assim que ele me conheceu, a ponto de chegar a uma amiga minha e dizer, eu não quero não. Essa mulher é muito ignorante, ela é muito brava. Gente, eu não consigo Eu imaginar. também não. Eu tô meio aqui sem palavras, porque eu não consigo imaginar essa pessoa. É triste, mas é verdade. Não, agora é feliz, né? Porque graças a Deus que o Senhor A veio graça do bom Deus. e tá arrumando, né? Porque São Fernando é arrumar no céu, se Deus quiser. Amém, em nome de Jesus. Estamos Mas caminhando. é bonito de ver essa persistência deles, né? Da sua persistência, mesmo com o nariz empinado, mesmo inflando seu orgulho, a persistência de querer falar de Jesus quis pro jeito. Sim, mas eu sempre quis dizer que eu estava certa. Na verdade, ela queria que Jesus justificasse ela. Exatamente. Entendeu? Que ele trouxesse a justificativa para as ações dela. Eu tô agindo em nome dele. Eu queria fazer, ele disse assim, ela tá certa, mesmo eu estando errada, muitas vezes. Entendeu? Ela queria se justificar, ela não estava buscando o alto de verdade. Editora-chefe, você consegue ver essa pessoa no que ela tá falando? Editora-chefe Não. tá falando que não também, gente. Impossível, né? E assim, eu amava uma briga. Meu Deus! Tchau, gente! Que isso? É verdade. Você brigava com as pessoas, discutia assim? Discutir, mas com algumas até se matava mesmo. Mas em relação a Esse pessoal lá de cima lá é bravo, gente. em É relação, bravo. assim, mais questão de escola, não discussão, né? Mas
você era orgulhosa mesmo, então. Demais. Né? Você tinha, assim, esse ímpeto, né? Do orgulho. Esse gênio ruim mesmo. Esse gênio. Porque... Rosana. Imagina na sua família, deve ser o caos, assim, você deveria brigar com seus irmãos. Então, tá falando de 6 irmãos, você falando sério, de 6 irmãos. Por isso mesmo. Porque às vezes, por ser vários irmãos, às vezes Um quer provar pro outro que tá Exatamente, certo, quer provar que né? tá certo. Em menos a gente já quer fazer isso, imagina. Dentro de casa a gente às vezes já quer fazer isso, né? Imagina. Mas você mudou. Foi a partir desse movimento de você... Então, né, aconteceu algo, né, na minha infância que eu acho que a minha rejeição com Maria começou aí, né? Quando eu era pequena, eu posso falar porque hoje eu já pedi perdão a ela, assim, ela nem sabia que eu guardava, né? Mas Isso, quando você. o Senhor já mudou meu coração, né? Que eu consegui realmente perdoar e eu consegui falar para ela, né? Para minha mãe, né? Quando eu não sei exatamente a idade que eu tinha, né? Mas aconteceu um episódio, né, com a minha irmã. E sabe quando você chega na hora errada, no lugar errado? Pois é, aconteceu comigo. Aí eu cheguei na hora errada, né? Escutei uma palavra que foi falada sem pensar, né? E ela nem se tocou que ela tinha falado. Mas aquela palavra eu guardei no meu coração. E eu escutava ela todo dia. Isso ficou Todo dia, todo dia. corroendo ali no seu coração. E eu guardei no meu coração. A minha mãe não me ama. A minha mãe não me ama. A minha mãe não me queria, né? E eu fiquei. E eu guardava todo dia a palavra que ela tinha falado para mim. Né? Por muitos anos. Muitos. E quando eu já tinha vindo embora, né? Em 2009. Passado um tempo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso para ela. Né? Que a minha mãe não me amava, né? Aí ela disse, como não, Rosana? Você não vê o amor, o carinho que a sua mãe tem por vocês? Ela não faz diferença entre nenhum. Eu falei, não. Ela disse, Rosana, você que não vê. Aí eu disse assim, e se você escutasse? Aí eu falei para ela, né? Que eu tinha escutado. Aí ela falou assim, com certeza, Rosana, ela não lembra nem que falou isso. Para você foi algo que fez uma chaga profunda, né? E aí ela disse assim, no momento, Rosana, do que ela tinha passado, ela falou da boca para fora, né? E jamais ela falaria isso se ela tivesse pensado. Você já falou isso para ela? Eu falei, nunca vou falar. Aí o orgulho também, né? E eu escutava todo dia. Aí ela falou assim, Rosana, você precisa olhar para sua mãe com outros olhos. Porque a sua mãe ama você. A sua mãe ama você. E eu falei assim, não, minha mãe não ama. E segui nisso, né? Então, assim, a partir desse momento, a palavra mãe, pra mim, quando eu falava com ela por telefone, dava bênção e tudo mais, mas se dissesse assim, Rosana, você... É uma pergunta que a gente não deve fazer com o filho da gente, né? Você ama mais seu pai ou sua mãe? Meu pai. Rapidamente eu falo, meu pai. Mas como assim? Nossa, sua mãe faz tudo por você, mas eu amo mais meu pai. Então, assim, eu fui excluindo Maria aí. Sim. Né? Por conta dessa ferida aberta em você. Isso. Você foi rejeitando também. Bastou uma palavra. Por isso que a gente tem que pensar muito, Pra- principalmente como pai e mãe. Sim. O que a gente fala. Bastou uma palavra para mudar praticamente uma grande etapa aí da sua vida. Enorme. Aí um dia eu fui me confessar e eu falei, né, o padre, eu passei 14 anos sem me confessar. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí eu falei pro padre, né? Aí ele falou assim, você já perdoou a sua mãe? Eu falei, acho que eu já esqueci. Ele disse, não. Não foi isso que eu perguntei. Ele disse, perdoar. Né? Você já falou pra ela? Ele disse, às vezes ela não sabe nem que você guarda essa mágoa dela, né? Ela nem lembra que falou isso. E eu pedia
eu já tinha tido o meu encontro de volta, né, com Jesus. E eu pedi, né, Senhor, eu quero perdoar minha mãe. Né? Eu quero perdoar minha mãe, eu quero amar minha mãe de novo. Né? Eu acho que eu não deixei de amar ela, mas está adormecido, está machucado, né? Coisa. E eu falando para o Senhor, e eu olhei para, imagina Nossa Senhora, na oração do grupo, né, que ela tanto falava de Maria. E eu pedi para ela, para ajudar a perdoar a mãe. Daquele grupo aí Sim. que você estava acompanhando. Isso. E naquele momento eu senti assim, meu coração muito em paz. Nossa, Suzana, que lindo. Muito em paz. Aí, não faz muitos anos, quando a minha mãe estava aqui, aí eu disse para ela, mãe, eu preciso ter uma conversa com a senhora. Aí ela disse, o que, minha filha? Eu disse, mãe, eu passei muitos anos guardando uma mágoa muito grande da senhora. Ela falou, oh meu Deus, o que foi que eu nem fiz? sabia. O que foi que eu fiz? Aí eu disse, a senhora lembra a palavra que a senhora falou para mim, tal dia, né, que aconteceu? Aí ela disse, minha filha, eu nunca disse isso para você não. Eu disse. A senhora tinha passado por essa situação e na hora quem chegou fui eu. Aí ela falou assim, filha, me perdoe, porque eu não lembro de ter falado isso pra você. Olha só. E o quanto de tempo que você passou Com essa mágoa, com essa... nutrindo sofrimento, isso, né, né? dentro de você. Aí eu disse, não, a senhora tá perdoada, mas hoje quem pede perdão sou eu. Por ter tanto tempo guardado isso e não ter chegado para a senhora e ter falado. A senhora me machucou, sim, em ter falado isso. Isso você já estava aqui em Botucatu. Sim. Não, ela falou que não tem muito tempo. Não porque a tem mãe dela muito estava tempo. aqui. Não foi antes da missa de São Miguel? Não, foi bem depois. Bem depois que eu consegui conversar com ela. Foi Então, em 2023. Nossa, para. Foi em 2023 que eu consegui conversar com ela sobre isso, né? Mas que, assim, graças a Deus, né? Por graça dele, eu já tinha conseguido perdoar. Mas assim, para mim sentir a paz totalmente, eu queria falar para ela. Sim, eu queria falar para ela que eu tinha isso guardado dentro de mim, né? E assim, por diversas vezes, Deus já tinha me mostrado quanto ela me ama. A gente consegue puxar nesse momento que a gente está agora, vou até abrir um parênteses aqui. A gente consegue ver a sensibilidade, às vezes, de um perdão ali, nesse momento. Tem muitas vezes que a gente briga, às vezes, com nossos amigos, com nossos familiares, por besteira, às vezes, né? Muitas vezes nós estamos nos distanciando do amor de Deus por uma falta de perdão, às vezes. Nós estamos, às vezes, perdendo a nossa família, às vezes, o amor do nosso pai, da nossa mãe, às vezes, por uma questão de guardar uma mágoa muito grande de uma simples palavra do que foi falado. Mas, às vezes, se tivesse conversado isso muito tempo antes, essa mágoa que ela perpetuou por anos aí, queria ser acabado. Mas por isso que eu venho fazer o meu apelo aqui agora para vocês aqui. Não tenham vergonha de pedir perdão para as pessoas. Não tenham vergonha de chegar nas pessoas que talvez que você magoou e pedir desculpa para as pessoas. Para essa pessoa, para o seu pai, para a sua mãe. Não tenham vergonha até mesmo das pessoas que te magoaram, de você perdoar essas pessoas também, da mesma forma que a Osana aqui perdoou a mãe dela, sem nem mesmo a mãe dela saber que ela estava perdoando a mãe dela. Porque você carregar esse sofrimento durante muito tempo, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Sim. A vida é muito curta, às vezes, para a gente ficar com uma mágoa dentro e levar a gente. Eu tenho certeza que se a Osana soubesse disso antes, eu tenho certeza que quando a mãe dela falou, no dia seguinte ela já teria conversado com a mãe dela. É muito triste a gente levar essa mágoa por muito tempo. E nos impede de alcançar a graça, né? Nos impede de alcançar a graça. E é incrível que o que o orgulho faz com a gente, né, minha irmã? Lá no começo você já falou do seu orgulho, né, amor?
E quantas das vezes a gente está se colocando nesse lugar de orgulhosos? Isso que o Com falou agora, para mim, soou de uma forma muito bonita. Não tenha vergonha de perdoar quem te magoou. Porque às vezes a gente fala assim, não vou perdoar, né? Eu não fiz nada, eu não preciso perdoar, eu não fiz nada. Você não está sendo orgulhoso de falar desse formato. Né? Sim. É óbvio que, com certeza, ao longo da nossa vida, eu tenho só 41 anos de idade. É um bebê. É um bebê. É um bebê. Mas eu tenho certeza que todos esses anos que a gente passou, eu tenho certeza que eu magoei muita gente. Fui magoado muitas vezes. E eu tenho certeza que nesse momento agora, por todas as mágoas, eu vou fazer uma mágoa geral. Eu peço perdão para todas as pessoas que eu magoei, de uma forma geral. Às vezes a gente nem sabe. Que a gente nem sabe. Exato. É algo que agora, aos anos, me fez refletir muito. Tá vendo? Você faz a gente sentir as coisas no coração, Aos mas eu tô anos, falando. me fez refletir muito. Em muitos aspectos aqui. É um momento que depois eu vou ter meu, com intimidade minha com Deus, e eu vou conversar sério. Dá tempo da gente pedir perdão ainda. Dá tempo da gente se desculpar. Mas talvez amanhã é tarde demais. É isso que me mexeu demais nesse momento agora. Ele ficou emocionado, porque eu conheço o marido que eu tenho. Mas é necessário, né? Muitas vezes esses chacoalhão na vida da gente, que a gente enxerga que o quanto muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente diz, não, eu não sou orgulhoso, mas muitas vezes a gente é, né? E como o Conrado falou, a gente perdoar, a pessoa não precisa chegar na gente e pedir perdão, ela não precisa reconhecer que ela errou, porque se trata da gente com Deus. É a gente dá, né? Exatamente, né? E assim, não se trata da outra pessoa, se trata do nosso coração com Deus, né? Então, assim, é uma coisa que eu peço também muito ao Senhor. O perdão cura, né, irmãzinha? Sim, é que... O perdão, ele faz com que a gente se sinta curado. Sim, é que, exatamente, que assim, que ele me ensine a cada instante a humildade. E se a gente quer alcançar essa humildade para chegar no céu, a gente precisa ser humilhado aqui, né? Sim. Vai doer, não vai ser fácil. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, né? Você contou toda essa história, acho que talvez por isso que jamais eu imaginaria. Se eu não estou enganada, você, a sua irmã e a sua mãe não rezam o terço todos os dias? Vocês não têm um Da misericórdia. jeito? Vocês rezam junto, online, ali, no celular, não sei. Por isso que eu jamais ia imaginar, sabe? Sim. Me conta, opa. É o besourinho. Da misericórdia, Conta né? isso pra gente. Agora que a gente voltou do Ceará, né? A gente tá organizando as bagunças ainda. Né? A gente não retornou ainda, né? Mas sim, a gente, meu pai, a minha mãe, né? A minha tia que mora com eles e as minhas duas irmãs, uma do Ceará, uma que mora no Ceará e a outra que mora em São Pedro. E vocês rezam o A texto da gente misericórdia reza o juntos. texto da misericórdia junto. Ai, gente, eu acho isso tão lindo. Porque é a demonstração de que não existem barreiras, de que o impedimento físico, né, assim, entre aspas, não é algo que vai impedir você de rezar, de orar com uma pessoa. Sim, e né? assim, é uma maneira que o Senhor tocou, né, no nosso coração também para fortalecer mais esse laço, né? E assim, não tinha melhor maneira a não ser na oração. Sim. Né? Porque assim, você ligar, conversar um pouco com a pessoa, perguntar como ela tá, sim, é interessante, é válido, né? E às vezes é necessário, sim, né? Mas na oração, o Senhor, ele vai mostrando como a outra pessoa tá. Sim. Né? Na oração a gente sente de verdade como as pessoas como a estão. outra pessoa tá, né? E o Senhor vai falando, né? Porque ali no momento que a gente tá rezando o texto da misericórdia, né?
a gente não vai rezando só pela gente, só pela nossa família, né? Outras pessoas pedem para rezar, exatamente, né? Aí a gente vai rezando pelas pessoas da vila também, né? Aí outras pessoas sabem, quando você estiver lá no momento de oração de vocês, coloca o nome de fulano, de ciclano, e assim a gente vai orando por várias pessoas. Em família, né? Tem forma melhor de estreitar o laço do que a oração? Sim, E está dando referência de oração, né? E assim, é um sustento também, né? Um sustento, porque assim, a gente está longe, mas é uma maneira que o Senhor mostrou de sustentar um ao outro na oração. Dizer assim, ó, vocês estão ali e eu estou no centro. Então eu seguro todo mundo, né? Eu seguro todo mundo. E a gente vai seguindo. A gente precisa voltar agora, né? Arrumar as bagunças. Tá todo mundo recesso, voltando à realidade agora. Aí, Eles chegaram há pouco tempo de lá também, né? Junto a gente não voltou ainda, né? Mas cada um no seu individual. Sim. Vai, a vida de oração seguindo, não né? para. Sim, a vida mas vai em seguindo. grupo. Isso. Para não, né? Vai se Não adianta. reorganizando. A gente precisa se reorganizar para retomar. Porque, assim, é muito especial. É muito especial. E, assim, Ainda mais o terceiro da misericórdia, era isso que eu ia falar, né? Porque, assim, Jesus misericordioso, depois da cruz, é a imagem que me chama mais atenção. Eu comecei a ler o Diário de Santa Faustina, né? Até eu tenho que também me reorganizar, assim, com as minhas leituras. Eu comecei a ler e foi justo quando eu ia fazer uma pregação, não lembro onde, que eu comecei a ler, assim. E parece que o Senhor vai colocando, né, no momento que a gente precisa ouvir e entender por quê. Na minha casa sempre teve o quadro do Jesus Misericordioso, mas eu não fazia ideia de onde tinha vindo. Eu digo, na minha casa, na casa da minha avó, lá em Itaguaí, né? Aí eu olhava assim e falava, é lindo, né? Sempre achei lindo, mas não sabia de onde tinha vindo. Quando eu comecei a ler, começou acho que mais ou menos como você falou, né? Quando você conversou com Jesus e ele foi te mostrando sua infância, começou a vir a imagem na minha cabeça. Gente, de onde que é essa imagem? E pum, a sala da minha casa. Falei, meu Deus, a vida inteira essa imagem teve lá. E agora que eu estou entendendo o significado dela, A misericórdia do Senhor sempre presente, né? a misericórdia do Senhor sempre presente. E, assim, o diário de Santa Faustina, para mim, né? Ali é uma intimidade para mim com Jesus. Porque ali ele falou com ela, mas ali também ele fala comigo. Parece que ele fala, Ali também ele fala comigo, né? E quando a gente está rezando o texto da misericórdia junto, a gente sempre abre uma mensagem aleatória. E o Senhor é maravilhoso, né? ele é incrível. E ele vai assim, ó, no alvo. O que a gente precisa escutar naquele momento. Exatamente. Mas Aí é uma a questão de mãezinha, intimidade com ele. aí a mãezinha, né? Ela não faz nada separado, né? Porque ela fala, né? Fazer tudo o que ele Vos disser, disser. né? E eu tenho um livro da Rainha da Paz, né? Que são as aparições de Nossa Senhora. Você até usou numa pregação, né? No momento de condução, não lembro, mas eu lembro que você usou. E quando a gente termina o texto, a gente também abre uma mensagem aleatória. E ela sempre completa. Ela sempre completa. E eu acho maravilhoso, assim, né? Porque eu falo, nossa, muito obrigada. Muitas vezes é uma correção que a gente está precisando. Sim. Não é só Não é graça, só né? carinho, não, gente. É um chamado de atenção, um convite ali à conversão, né? Dizer, está mudando de direção, né? O meu filho é o único caminho, né? E assim, é muito lindo, porque quando a gente procura realmente essa intimidade com o Senhor, né? Ele sempre fala, eu sempre estive ali, né? Eu sempre estive, eu sempre estou, eu sempre estarei. Mas a gente foge. Nós que nos afastamos. Né? E foi isso que ele me mostrou, né? Quando, na imagem, quando
ele me trouxe a lembrança, eu criança, né, em vários momentos. E não faz muito tempo, mas no encontro que a gente teve de cura e libertação. Agora em novembro, foi em novembro de 2025, né? Nós estamos Isso. gravando em janeiro. Não sei quando você vai ouvir esse episódio, sempre quis falar isso, igual a Larissa. Não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas nós estamos gravando esse episódio em janeiro de 2026. Em novembro de 2025, nós tivemos um encontro de cura e libertação, inclusive que nos apresentou a nossa querida Anadir dos episódios passados, né? Foi ali que a gente encontrou a Anadir, viu ela pregando também, teve o desejo no coração de trazê-la também para participar do podcast. Então, logo ontem, novembro. Rapidinho, né? A gente estava na adoração do Santíssimo, né? Se eu não me engano, era com a Bruna, no momento de cura. Sim. E quando ela falava pra gente passear, né, na infância, foi a Bruna. Na infância, né? E eu achei muito lindo. Eu falei assim, ai, só o Senhor mesmo, ele ama me ver chorar, porque não é possível. A gente quase não chora. Imagina, a gente quase não chora. Aí, nossa, ele me trouxe a lembrança que eu gostava de deitar na rede e eu amava escrever história, né? E quando era nesses momentos, era sempre eu escrevendo, eu chorando alguma coisa, né? Para o Senhor, e eu escrevia, né? E ele me mostrou que ele sempre estava sentado na rede do meu lado. Ai, que lindo! Nossa. Mas eu não parava de chorar e eu não queria sair daquela cena. Tava ali. Podia tirar uma foto, né? Nossa! Tirar uma foto com ele sentadinho do nosso lado ali. Exatamente, eu deitado na rede e ele sentado. E eu escrevendo e eu chorava e muitas vezes eu perguntava onde ele estava, né? Eu perguntava onde ele estava e ele me mostrou que ele estava sempre lá, sentado, escrevendo a história comigo. Ao lado, escrevendo a história comigo. Usando do céu, é incrível. E assim a gente vai entendendo, né? Conversando um pouco mais, entendendo um pouco mais da história, a gente vai entendendo por que a pregação da Osana é uma pregação que toca o fundo do coração da gente. Por que a condução da Osana é uma condução que toca o nosso coração? Porque algumas coisas a gente não consegue encenar. Quando a gente se coloca num lugar de intimidade, quando a gente se coloca do lado do nosso melhor amigo, a gente reconhece que ele está do nosso lado, a vida de oração da gente, ela é uma verdade. A gente não consegue fingir, né? Porque a hora que a gente precisa exercer os nossos ministérios é a vivência, é o testemunho real que vão nos dar, né, o combustível para viver o nosso ministério. E só consegue exercer o ministério quem tem essa experiência real. Não dá para ser uma experiência inventada, gente. E aí a gente sente isso assim de uma forma muito amorosa na pregação da Osana, na condução. Você que ainda não teve experiência, fica mais uma vez convite. Vamos para o Betânia para vocês estarem conosco partilhando desses momentos de oração, né? Não pela pessoa Osana em si, eu não faço nada, mas pelo instrumento que ela é, assim. Pelo instrumento que ela é, que nos conecta ainda mais, tem com intimidade Deus. com Deus. Não estamos falando dela enaltecendo ela, mas enaltecendo o agir de Deus mesmo, assim, sabe? Porque só a misericórdia do Senhor para fazer todas as coisas, para tocar o coração de cada um, né? Para usar uma palavra que muitas vezes você fala, como no início você falou, né? E eu nem sei o que eu falei. Você nem lembra, né, de ter falado comigo, só que fez a diferença na minha vida. Muita. Da mesma forma, a Osana pede para ser instrumento de Deus. Nós pedimos em todas as nossas orações, a gente peça que diminua eu para que tu cresças, né? Sim. Que não seja mais o Conrado, a Osana, a Janaína, a Déia,
Não seja as pessoas, mas sim que nós sejamos instrumentos do Senhor para que possa levar ainda mais a sua palavra, o seu amor, o seu carinho, para levar para a pessoa o que ela está necessitando naquele momento, né? Sim. E tantas passadas, né, na vida da gente. E eu comprei um livro, que o nome do livro é Meu Amigo Espírito Santo. E eu fiz uma novena sem saber. Né? 9 dias com meu amigo Espírito Santo. Mas eu não passou nem na cabeça que era uma novena, né? Aí eu fazendo, eu querendo mais intimidade com o Espírito Santo, né? E um certo dia, né, tinha assim: lembre agora de uma palavra que eu te entreguei há alguns anos. Eu falei assim: Senhor, o Senhor já falou comigo com tantas palavras. São tantas Como é que eu vou saber o que o Senhor já falou para mim? É isso que eu gosto de Aí, Senhor, como que eu vou saber? Ela fala do na jeito. hora, o Senhor ressoou assim no meu ouvido: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Gente, Osana. Na hora eu falei assim: obrigado, Senhor. Tanto tempo que eu não lembrava dessa palavra. E ele veio e falou. E ele veio e falou que ele me entregou essa palavra, né, num dos momentos mais difíceis que a gente viveu, que foi quando a minha irmã passou pelo câncer, né? E a minha filha mais velha, na época, tinha 1 ano. E morava eu, meu esposo e ela no Rio Grande, né? Só nós 3. E os meus pais, com a minha irmã, a minha outra irmã, os meus sobrinhos, moravam no Ceará. Não ficava tão longe, né? Mas assim, ela não ficava com eles. Ela ficava comigo, meu esposo ia trabalhar, né? E ela não tinha costume de ficar com ninguém. E naquele momento que foi descoberto que ela estava com câncer, precisava de alguém para ir com ela para Fortaleza para o tratamento. E a minha mãe falou assim para mim, a gente estava conversando na mesa, todo mundo, né? Eu estava mandando a real, como diz a história, para todo mundo de uma vez só, né? Tanto para a nossa família, que estava lá, quanto para a família do esposo dela também, né? E precisa de alguém, né, para acompanhar ela no tratamento. E a minha mãe olhou assim para mim e falou assim: minha filha, tem que ser você. Na hora, eu senti assim a espada passar no meu coração. Porque eu olhava para minha irmã chorando, para minha mãe chorando, meu pai chorando, e eu olhava para minha menina. Bebê. Eu disse: Senhor, aí, Como eu vou fazer isso? Aí a minha mãe falou assim: minha filha, você vai com ela, que eu vou cuidar da Ágata. Eu prometo para você não deixar acontecer nada com ela. E o coração da mãe? E eu engoli assim, não tive coragem de responder só nada. E já 2 dias seguintes já era para ir. Já tinha que... Falei: como? E todo mundo foi dormir com um choque de realidade e eu chorava. A Ágata dormindo, né? Eu estava na cidade onde a gente morava, que estava trabalhando, e eu chorava. Falava: Senhor, mas como? Como que eu vou? E vou deixar a Ágata? Eu digo: como que eu vou deixar ela doente? Eu não vou com ela. Para ficar com a Ágata Maria, que ela tá bem, mãe vai cuidar dela. Eu falei: meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu falei: tá bom, eu vou. E o dia amanheceu e eu não consegui dormir. No outro dia, mãe: minha filha, você vai, né? Eu falei: vou. Ela disse: não se preocupe, não vai acontecer nada. Eu falei: tá bom, mãe, eu confio, eu sei que a senhora vai cuidar. Cuidou de 6, né? Ela falou, ela disse: eu cuidei de vocês tudinho. Eu falei: eu sei.
Falei, então vamos, né? Vamos. E na frente de todo mundo, eu não chorava. Eu ficava ali, Senhor, segura. Não deixa eu chorar, porque senão derrete. E fomos, né? Fomos, e quantas vezes, né? O desespero batia, e num desses desesperos, né? Quando a gente ia na Topic para Fortaleza, eu tava com a Bíblia na mão, né? Falei assim, Senhor, fala alguma coisa. Quero que o Senhor fale alguma coisa para mim saber que o Senhor está aqui. Aí, quando eu abri a Bíblia, parece assim que cresceu a letra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Pronto, falou. Aí eu olhei para minha irmã, eu falei assim, ó, tá aqui. O Senhor falou. Entrega. E confia. Eu digo, confia. Se ele tá falando, se ele falou, tá falando. Aí ela chorava. Mas o Senhor, quando ele faz as coisas, ele capricha, né? Sim. Em placa de caminhão, assim, ó, passava, tava escrito. Confia. Entrega no Senhor o seu caminho. Nas placas que tem nas estradas, tava lá, assim, ó. Eu falei, tá vendo? Ele tá desenhando pra nós em tudo que é canto. E quando a batalha ficava assim, que nós já tava para desistir, ele mostrava em algum lugar. E foi assim durante todo o tratamento. Meu Deus Todo do tratamento. céu. Olha o sustento, né? Ele traz o sustento pra gente na palavra, ele traz o sustento. E quando foi na noite de Natal, a gente tava lá, né? E o aniversário de Agatha Maria. E quando ela dormiu, mas eu chorava, né? Os 2 aninhos, né, dela, eu disse assim, como assim? Eu tô aqui, ela tá lá, né? Eu disse, mas a minha irmã tá ali, eu sei o que você não tá fazendo. E ela teve uma parada respiratória. Na casa de apoio que a gente tava só eu e ela, e um outro quarto afastado da casa tava outra família, né? E ela parou de respirar. E eu mexi com ela e ela começou a ficar gelada. E eu gritei, socorro, Senhor! Socorro, não deixa ela morrer. Aí, e nada. E ela começando a ficar roxa e gelada. Nossa. Aí eu corri, bati na porta que estava outra família, né? Chamei a senhora que estava lá. Falei assim, me ajuda, né? Que a minha irmã parece que está morrendo. Aí ela falou assim, calma. Eu falei assim, não, eu tô calma. Você não me viu nervosa? Eu falei assim, eu tô calma. E quando eu entrei, né? Que aí eu levantei ela, deitada, eu levantei ela assim no meu braço, né? Aí eu chorava e eu pedia para o Senhor, né? Para não deixar ela ir, né? Não deixar ela ir. E quando eu apertei ela aqui no meu peito, ela Voltou. acordou. Aí ela, por que você tá chorando? Nossa. Por que você tá aqui com a senhora? O que aconteceu? Aí eu olhava para a senhora e fazia assim. Eu falei, não, ela estava aqui, você estava sonhando. Aí eu abracei você porque você estava chorando e comecei a inventar história. Pra não falar. Para não falar. Aí ela disse, eu quero água. Tá, dei água, ela deitou, dormiu. Eu falei, Dona Maria, pelo amor de Deus, não fala para ela. Isso aconteceu. Não fala para ela. Aí ela falou assim, tá bom, meu filho, mas será que não é perigoso? Eu falei, não sei. Quando foi amanhecendo o dia, ela teve de novo. Aí eu liguei pro motorista da casa. Aí ele veio e ela já tinha tornado. Quando ele chegou, a gente levou ela, né, pro hospital. O médico disse que ela teve uma parada respiratória. Né? E a sequência, amanhecendo o dia, também. Então agora a gente tem que ter mais cuidado, porque pode acontecer dependendo da maneira que ela esteja deitada. E tudo bem. E assim, quando ela tornava, ela não lembrava o que tinha acontecido. Nossa. Aí, como é que a gente ia dizer? A gente não ia dizer. Eu não vai lembrar? Ela vai falar que é mentira? Tudo bem. Recebeu o alto daqueles dias, a gente foi para casa. Na noite que a gente chegou em casa,
Ela teve na casa da minha mãe. Isso que eu ia perguntar. E lá também tem que seguir o cuidado. Ela Meu teve na Deus. casa da minha mãe, né? Aí o meu pai viu, a minha mãe viu o esposo dela e os 2 filhos dela, né? E ela apagada ali. Todo mundo chorando, né? E eu falava, não chora, ela tá bem. Ela tá bem. Aí a minha outra irmã falou assim, vou chamar a enfermeira. Aí chama. E a enfermeira se desesperou porque não achava a pulsação, né? Ai, meu Deus. Ela do céu. olhava pra mim, ela dizia assim, eu falei, não tá, ela não tá indo embora. Eu falei, pode ficar tranquila, não tá. Eu falei, Zé, acorde. Aí ela, para, Zona, de chamar, ela tá indo embora. Eu falei, não tá, você não tá entendendo. Aí eu sentava ela, né, e abraçava, disse assim, aí, fica aqui. O senhor disse que você vai ficar aqui. Aí ela acordou. Não podia deitar. Aí a menina falou assim, o que tá acontecendo aqui? Eu falei assim, o senhor acordou ela. Eu falei assim, depende da maneira como ela tá deitada. Porque assim, ela tava deitada de lado, né? Mas ela dormindo ali, ela não percebia e ela ficava de bruço, aí Ela comprimia. Ai. Por causa do tumor, né? Comprimia pulmão, coração, ali ela tinha Desligado. a parada, né? E nessas paradas, se não tivesse cuidado, ela podia ir embora Sim. Se não realmente. tivesse ninguém com ela ali. Sim, aí, Quem dorme assim? exatamente. Sim. E foram várias, né? E nessas, né, que ela precisou fazer um pequeno procedimento, né? Pra fazer a biópsia, ela foi parar na UTI. E eu conversando, chorando com o Senhor ali, né? Todo mundo ligava, Lá em tá bem, Fortaleza. todo mundo ligava, como é que ela tá? Tá bem. Aí chegou um momento que eu já não atendia mais ninguém. Não atendia mais ninguém. Aí o motorista chegou, falou assim, Osana, você não tá bem, né? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, quer que eu ligue pra alguém? Eu digo, ninguém. Ele disse, mas como assim? É sua família? Eu falei, deixa eles lá. Eu falei assim, quem precisa de cuidado agora é Zé. Eu falei assim, eu só preciso chorar. Aí ele disse, então pode fazer isso, à vontade. Aí comecei a chorar, desesperada. Chorava e chorava. E falando, falei assim, mas como assim, Senhor? O Senhor falou pra confiar, eu tô confiando, mas assim também, né? Assim dói, pai. Sempre tem aquela momento de dúvida, né? Eu falei assim, eu não tô mais aguentando. Aí olha só, né? Eu não tô mais aguentando, quem tava passando tudo era minha irmã. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso, você falando agora, né? Faz- Como a faz- gente faz se muito coloca sentido. no lugar de É. sofrimento É. do outro. Eu né? chorando, porque ela tava lá, mas eu chorava porque eu lembrava de Agatha Maria, que eu lembrava de todo mundo preocupado lá, e eu chorando ali. Mas como assim? Eu tô chorando, mas quem tá passando tudo isso é ela. Aí o Senhor falou, não é pra morte. Não é pra morte. Quando ele falou, não é pra morte, depois que ele falou isso pra mim, ninguém mais me segurou. Porque todo mundo via ela como morta. Sim. E muitas vezes eu via ela praticamente morta. Uhum. Mas quando o Senhor colocou ali a certeza no meu coração, não é pra morte, ele me deu vida nova. Nossa, Osana do céu. Alma nova. Deu um fôlego. Fôlego. Quando ela acordou na UTI, eu falei assim, não é pra morte. O Senhor falou que não é pra morte, então você vai lutar. E você vai lutar, e nós estamos juntos. Não vai desistir. É proibido desistir. Ninguém solta a mão de ninguém nesse lugar e você curar a sua mão até o fim. Exatamente. E quantas pessoas iam para visitar ela? Nossa, tadinho, coitadinho, é o diabo. E não tem mais salvação para ele. Eu falei, ela não está morta. E eu digo, e não é nessa que ela vai. Eu falei assim, ela vai ser testemunho para muita gente. Amém. E tá testemunho. Até hoje. Ela Pra glória a Deus. E ela leva o Senhor onde ela vai. Amém. Olha Glória a Deus. só. Onde ela vai. Gente. Ela vê uma pessoa que está ali se tratando, ela vai lá. Ela não sabe nem quem é, mas ela vai lá. Ela diz assim,
Senhor está dizendo para mim lá, vai lá. Amém. Ela vai. Gente, é isso do o Senhor tá me dizendo, sabe? Que deixa o meu coração quentinho, assim, porque não é o Senhor tá me dizendo, é o Senhor tá me dizendo, assim, com tanta confiança, Sim. com tanto... E vai. foi. O que segurou ali. Muitas vezes estava, não, o Senhor falou, tá falado. Vamos embora. E foram brigas, olha. Aí eu não tenho vergonha de dizer, mas foi briga mesmo. Porque nos hospitais, quantas vezes eu dizia assim, eu deixava ela num canto mais longe, E brigar. aí eu ia lá e brigava. Aí ela dizia assim, você foi fazer o quê? Eu fui buscar o papel, fui buscar alguma coisa. Aí, mas aí teve um dia que ela viu. Aí ela não conseguia nem falar direito, né? Ela falava, mas não dava para escutar direito o que ela estava falando. E ela chorava assim, não vá brigar. Eu falei, não vou. Eu não estou brigando, estou resolvendo. Tem coisa que A gente precisa resolver, né? Tipo assim, não, a gente precisa, tem momentos que a gente tem que se posicionar. Você não, como advogada, eu vou defender que a Osana não estava brigando, ela estava se posicionando. Senhor, o Senhor sabe. Foi um momento de posicionamento que foi necessário. O meu pai dizia assim, ele já estava tão nervoso, né, das brigas. Aí era esse momento de dar risada, quando a gente voltava, né? Que ela já estava melhor. Aí, quantas vezes o pai dizia assim, mas ela não brigou hoje não, né? Aí, me dizia, pai, pior que brigou. E quando ia viajar de novo, ele dizia assim, minha filha, pelo amor de Deus, não vá brigar. Não, eu disse, se não precisar. Aí, eu prometo que eu não ligo, mas se precisar... Não conte comigo, Frei. Não conte comigo. Osana, quanto tempo de tratamento? Eu fui com ela um ano, eu acho, 2. E depois o esposo dela seguiu nas rádios. Mas ela foi liberada aqui e em Limeira. Depois que ela veio morar Depois que veio embora pra cá. em São Pedro. Porque depois que passa tudo, né? Antes Antes era 10 anos para se liberar totalmente, né? Hoje é 5. Então ela foi liberada para a honra e glória do Senhor. Amém, gente. E ela é um testemunho por onde passa e assim, ama falar do Senhor. Vai quantas vezes na igreja, assim, se chamar para pregar, ela tá lá. Gente, quem sabe, né? Até mais um Tá lá. episódio aí, né? Nossa. Osana, a gente percebe que você passou por muitas coisas, né? E tem uma juventude aí que assiste a gente. Gostaria que você, assim, deixasse um recado para essa juventude. Um recado para a juventude. Uma frase, algum recado para esses jovens que assistem, as pessoas que às Que vezes... tá nesse Não momento vou falar, de não vou falar nem, revolta. vou falar nem jovens, mas as pessoas às vezes que desacreditaram desse amor. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas o que eu tenho, né, para falar para os jovens e também para os que não são tão jovens, né? Mas é jovem de mais velhos. Os jovens mais Sempre velhos. vai ser jovem de espírito, sempre vai ser jovem, né? O que importa é isso, é que quando achar que não há mais esperança, chore diante do Senhor. Chore diante do Senhor e realmente deixe cair todas as lágrimas e não tenha vergonha de perguntar, Senhor, quem eu sou para ti? Ao mesmo tempo, eu complemento. Você vai perguntar, mas esteja com o coração disponível Aberto para para receber a resposta. Exatamente. Não adianta a gente só querer perguntar. Não, A gente tem que estar aberto para exatamente. receber. Seja um carinho, mas Seja um seja chacoalhão. Um tapão na cara bem dado, né? Mas um chacoalhão, um tapão é sempre um carinho do Senhor, porque antes da gente querer a salvação, Ele já tem ela para nós, né? Se a gente abraçar realmente, né? Porque antes da gente querer qualquer coisa, quem mais quer é o Senhor. Ele nos amou primeiro. É o Senhor. Ele quer a nossa vida, né? Porque assim, a nossa vida é dele, mas tantas vezes a gente tira da mão dele, Sim. né? E hoje eu escutei isso, né? Quando a gente realmente fala para o Senhor e realmente a gente segue. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos.
né? Não é só falar, não é só falar, mas realmente deixar o Senhor fazer, né? Quantas vezes eu já falei isso para o Senhor, quantas vezes eu já fugi das mãos do Senhor, né? E quantas vezes eu me vejo, tantas vezes, querendo fugir das mãos do Senhor. E eu peço, Senhor, não me deixe fugir mais uma vez. Confiar a esse ponto. Não me deixe fugir mais uma vez, né? E assim, não ter medo de perguntar, não ter medo também de receber a resposta, né? Porque assim, eu sempre pergunto ao Senhor, Senhor, em que eu mais tenho errado? Sim. O que eu mais tenho errado é todas as vezes que eu não confio realmente. Me entregando. Exatamente. Porque assim, a gente dizer que confia é uma coisa. Sim. Mas agora quando você realmente faz, é Se outra. entrega por inteiro, né? É outra. Totalmente falar, diferente, né? Falar daqui pra fora, né? E Demonstrar com os atos. um dia eu fiz, eu não lembro agora o nome, como é que fala realmente, né? Mas eu falei uma coisa para o Senhor, né? E também no encontro que a gente teve de cura e libertação, quando a gente era para ir diante do espelho e que Jesus crucificado ele estava atrás, e que a gente ia fazer essa pergunta para o Senhor, né? Quem eu sou? Para ti, né? E você falou na questão de estar aberto para receber a resposta, né? Porque tantas vezes a gente esquece do que a gente fez e muitas vezes é isso que nos prende, que não deixa a gente seguir. Sim, amarra. Exatamente, né? E eu falei uma coisa para o Senhor, né? Quando eu não tinha nenhuma das meninas ainda, né? Diagnósticos médicos dizia que eu não ia ser mãe. Pronto. Né? Dizia que eu não ia ser mãe. E quantas vezes eu chorei nos pés do Senhor. Quantas vezes. E Ele me prometeu que Ele ia me dar. Ele me prometeu que Ele ia me dar. E deu. Eu falei assim, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Né? E passaram-se 6 anos que eu tinha casado com o Cleildo. Na verdade, na época a gente não era casado na igreja, né? Mas que a gente vivia junto. E eu perguntava, quando? Quando que vai ser? E o Senhor falou, eu vou dar. No momento certo eu vou dar. Porque muitas vezes a gente pede as coisas, mas a gente não está preparado, né? Sim. E assim, eu louvo e agradeço ao Senhor por Ele não ter dado antes. Porque se Ele tivesse dado, eu não tinha valorizado. Não tem maturidade para Não tinha. aceitar essa graça como graça, né? Não. Reconhecer a graça. Reconhecer a graça. Exatamente. E assim, quanto é realmente necessário a espera, que vai moldando o coração da gente, né? Que a gente tem que estar aberto a ser forjado o caráter da gente, né? E eu agradeço ao Senhor. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sofri por realmente não achar que ia ser mãe, né? Mas quando eu recebi o primeiro teste de positivo, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu ria, se eu gritava, se eu saía correndo. Gritava para todo mundo ouvir. Exatamente. E eu disse, Senhor, deu. O Senhor deu. Aí o Senhor deu uma, o Senhor deu 2, o Senhor deu 3. E quando a gente menos esperava, o Senhor deu 4. Está dando Está formando 4. Está no forninho aqui. Exatamente. Então vocês acham que nós estamos em 3 pessoas? Não, nós Três, estamos... nós estamos em 4, né? Com a Déia. Com a Déia, né? Isso. Não, nós estamos em 5. Em 5, porque
Nós estamos em 6, né? Porque primeiro o Senhor. Ah, sim! Nossa, eu já achei que era gente! Eu também Eu achei. tava falando, não. Primeiro Senhor, Primeiro Senhor. exatamente. Nós estamos Certíssimo. em 6. É mais gente do que parece. Bem isso. mais, né? Bem mais, porque bem o Senhor da providência, né? Sempre providencia. Das promessas, do cuidado, do zelo, faz da Osana assim a mãe mais caridosa que eu conheço mesmo, assim, de bondade e de o cuidado que ela tem com as meninas. Você olha assim na missa, todo mundo no banco junto ali. Olha, pra mim é uma das imagens do céu, sabe? De verdade, eu vejo o céu ali na sua família. É lindo. E quando as meninas olham pra gente, de verdade, as meninas estão aqui, estão brincando ali com os nossos filhos. Durante a gravação, vocês escutaram as crianças gritando. É alegria, isso aí é vida, isso aí É vida. São 5 crianças com o Cleito. Isso, o Cleilton deve estar pulando lá com eles também. Do lado do meu computador ali tá o desenho que a Maria Antonella me deu no dia do casamento. Tá ali do lado do meu computador, na minha agenda. Então, assim, eu abro a agenda, vejo o desenho e tem 2 desenhos do João e da Ana ali dentro também. É que você olha para as meninas, você vê Deus agindo em tudo, você vê o amor de Deus transbordando. A Agatha tá fazendo contagem regressiva comigo pra gente voltar a comungar, porque eu tava fazendo com ela, porque a primeira Eucaristia dela estava chegando, e ela seguiu na contagem regressiva com a gente pelo nosso casamento. E tanta verdade que você vê ali, sabe? É o que eu falo, não dá pra fingir. O amor de Deus não dá pra ser fingido, não tem como. A famosa das 3 Marias, né? As 3 Marias. E agora? Então, era isso que eu ia falar. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, né? Um dia eu falei pro Senhor que eu não serviria para ser mãe de menino. Eita. Aí, Eita. quando foi no encontro, né? Quando eu tava seguindo, né, ali na oração, o Senhor me lembrou isso. E Ele me chamou a renunciar. Porque você disse que não serviria para ser mãe. E quando Ele me chamou a renunciar, Tá. quando Ele me chamou a renunciar, eu comecei a chorar e disse, eu não acredito, Senhor, que eu tô grávida. Você não sabia? Não, porque foi... eu descobri dia 16 de novembro. Porque quando Ele me disse lá, né, que Ele me fez lembrar, e eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu renuncio pelo Teu nome, pelo Teu sangue, né? Sim. Se o Senhor quiser me dar, eu aceito, né? E Ele falou pra mim, você tá grávida. Nossa. E eu fiquei assim, maravilhada. Eu já queria fazer o teste ali, já queria sair já. Mas não fiz, né? Esperei um pouco e no dia que eu fiz, no dia 16 de novembro, né, eu fui na missa de manhã e a gente foi para São Pedro. Quando a gente ia saindo da missa, eu fui lá no Santíssimo, né, e falei assim, Senhor, é hoje. Hoje eu vou fazer o teste. E Ele me deu uma paz enorme que eu vou fazer. Eu já sei. Aí quando a gente estava indo para São Pedro procurando uma música do Tiago Brado, né, pra gente escutar, aí apareceu uma música Guarda-Chuva. Eu digo, oxe, eu nunca escutei essa música Guarda-Chuva. E quando começou a tocar Guarda-Chuva, eu falei, o Senhor já deu o resultado antes de fazer o teste. Acho que tá vindo revelações aí, gente. A editora-chefe tá falando aqui, ela tá sentindo. E ali o Senhor me deu a certeza mais uma vez, né? Mais uma vez Ele disse, você vai fazer o teste, mas eu já estou dizendo para você que você está grávida. E eu esperei, a gente foi para São Pedro, quando a gente voltou, aí eu fiz o teste, né? E não sei ainda, mas eu acho que agora vem o José. Mas nós iremos descobrir, eles vão falar para você. A Com gente certeza, vai com certeza falar. que vai. Gente do céu, que coisa mais linda. Ai, olha, se eu pudesse, ficava a noite inteira
inteira. Nossa, tu achei que tu tava lá comemorando que ia saber o sexo da É, criança agora. eu achei que ia ser já revelação. Gente, já revelação, meu A Deus. gente ia apertar o microfone aqui, ia ficar azul. Mas não foi dessa vez. Não foi Dessa isso. vez. Nossa, minha irmã, olha, louvado seja Deus Amém. por sua Amém. vida. Louvado Todos seja Deus pela abertura do seu coração. Que as pessoas consigam, né, a partir desse episódio, ver como é simples, apesar de às vezes ser doloroso, é simples a gente se abrir para Deus, né, e permitir que Ele converse com a gente como melhor amigo, né? E Nos hoje, né? Os oxi. 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 E não tinha combinado com o Com, mas e nem tinha falado isso com você também, mas eu sei que você não vai dizer, não. Ai, misericórdia. Não vou deixar você nervosa, porque eu não posso deixar você nervosa. Tá grave, vai falar Essa é uma agora. pergunta difícil para você não ficar nervosa. Mas a gente queria encerrar com uma oração sua, por todos os que estão ouvindo, né? Você que tanto intercede por nós, tanto nos auxilia ali no grupo de oração, você que está junto com a dona Neuza, a Mai e o Paulo ali, estruturando, né, o nosso ministério por cura e libertação. Então, vocês têm essa vida de oração muito fortificada, né, entendendo dos preceitos, entendendo aquilo que Deus espera de vocês, apesar de às vezes a gente não compreender, mas sabendo qual é o papel, né, de quem se coloca em oração pelas pessoas. A gente queria que você encerrasse também com uma oração por aqueles que estão assistindo, às vezes se sentem um pouco perdidos, não sabem o que fazer. Aquilo que Deus soprar no seu coração, tenha essa liberdade, por favor, nos presenteie. O presente é sempre do Senhor. E eu peço que o Espírito Santo ele venha visitar cada pessoa que está assistindo, né, que vai assistir esse podcast, que o Espírito Santo toque em cada coração para que esses corações venham se abrir, dar abertura realmente ao mover do Senhor, e que cada pessoa que está escutando, né, não tenha vergonha, não tenha medo, né, realmente abra o coração para o Senhor. Nunca tenha medo, nunca tenha vergonha de dizer ao Senhor como realmente está se sentindo, né? Porque isso é o que faz a gente ter essa intimidade maior com o Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos nesse momento, toque em cada coração, principalmente, Senhor, nesses corações que mais sofrem. Tantas vezes se acham só, se acham perdidos, como muitas vezes eu me senti só, abandonada, né? Mas o Senhor sempre com essa forma linda de amar, de cuidar, o Senhor sempre mostrou, eu estou ali, eu sempre vou estar com vocês. E eu te peço, Senhor, toca no coração dessas pessoas e que elas sintam a presença do Senhor, o cuidado, o amor, a misericórdia nessas pessoas, na família de cada uma delas, na família de cada um de nós, que nós não venhamos, Senhor, com fraqueza nenhuma, deixar o caminho, Senhor, que leva aqui, porque só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, e que nós não venhamos, Senhor, nos separar dessa verdade, desse caminho que é o Senhor, que a Virgem Santíssima esteja sempre à nossa frente, nos mostrando esse caminho. Ela que sempre fez e faz tudo que o Senhor pede. Ela que sempre nos ensina a fazer tudo o que Ele vos disser. Que ela venha nos ensinar a fazer a sua vontade. Pois ela, Senhor, ela guardou tudo no coração. Guardou tudo no coração e amou o Senhor e o ama e só quer levar cada filho dela para o teu coração. Eu te peço, Senhor, guarda cada filho teu, cada um de nós, cada pessoa que está assistindo, no teu sacratíssimo coração, e ajuda-nos, Senhor,
nessa caminhada que tantas vezes, Senhor, é tão difícil, é tão dolorosa, Senhor, mas que é do céu, é para a felicidade eterna. E que nessa vida, Senhor, nós passaremos por vale de lágrimas, mas a certeza, Senhor, que o amanhã pertence a Ti é que nos dá a esperança, Senhor, que não impedirá o sol nascer, a esperança viva que é o Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, Senhor, que tudo seja assim, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Pedimos a Virgem Santíssima para nos guardar debaixo do manto dela, levando para o Teu sacratíssimo coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, minha irmã, que lindo! Muito obrigada, viu, por tudo, Eu que agradeço. pelo carinho. Pode entregar o presente misterioso. Presente misterioso que não é misterioso, Ah, mas... é! A gente sabe que as meninas gostam, né, do podcast e assistem também. E que elas também se sintam agraciadas, é claro. E vai amar. Ah, meu Deus do céu, que elas não Vai briguem, querer, que elas não briguem, que elas dividam. Dividam. Ah, e quando você estiver lá tomando seu cafezinho, você lembra da gente, olha uma barbaria que é por nós. E lembrar que, de repente, Deus age. Com Amém, isso certeza. aí. Então vamos encerrar todo mundo falando de repente Deus age junto? Vamos. A vocês que nos assistiram até agora, nosso muito obrigado. Aqui foi mais um testemunho maravilhoso da Rosana, que é um testemunho de vida, é um testemunho de fortaleza, é um testemunho de que realmente nós temos que escutar a voz de Deus. Nós, né, saímos um pouco do caminho, mas Deus não desiste da gente, volta através de sinais para o caminho dele. Esse aqui foi uma persistência, esse aqui foi uma lutadora, esse aqui é uma mãe, Uma briguenta, mas uma briguenta do bem. mas uma guerreira. E nosso muito obrigado, porque são nas pequenas coisas onde Deus está agindo. Mas o grande poder é que, de repente, Deus age! Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida.